O ano era 1958, o Brasil conseguia enfim o seu primeiro título mundial. Claro, não adianta eu ficar aqui fazendo mistério sobre o resultado da partida ou coisa assim, afinal eu e você já sabemos o que aconteceu no jogo. Mas o que muita gente não sabe é que aquele não foi um campeonato qualquer. O Mundial de 58 foi o início de uma nova era para o brasileiro. Além das coisas já conhecidas e frequentemente relembradas, ainda existem detalhes muito importantes e pouco falados sobre esse momento histórico. E eu diria até que essa é uma abordagem sociológica sobre a importância dessa primeira estrela alcançada na cultura de um povo. É sério, eu não estou exagerando. Essa Copa foi a responsável por mudar a imagem que o brasileiro tinha de si mesmo. Hoje nós vamos descobrir um pouco mais sobre a alma do torcedor brasileiro. E para descobrir isso e assim entender o porquê torcemos como torcemos hoje, nada melhor do que observar como as coisas foram se moldando. Para começo de conversa, temos que falar das pessoas comuns, aquelas que olhavam para aqueles jogadores com camisas amarelas e calções azuis e não se sentiam representados ainda. E parte do motivo dessa falta de crença nos jogadores eu já expliquei no vídeo passado. Mas a mídia também tem um papel muito importante nesse contexto, pois era ela que repercutia aqui em nosso país as coisas que aconteciam lá no frio país europeu. Naquele período, a maior parte da imprensa discutia escalações, treinamentos e esquemas táticos, mas inclusive muitas vezes desconfiando da capacidade do apanhado de jogadores selecionados pelo treinador da época. Mas havia um cronista que enxergava o problema da seleção em outro lugar. Seu nome era Nelson Rodrigues, e para ele, o maior adversário do Brasil não vestia a camisa de nenhuma seleção europeia. O inimigo estava dentro da cabeça dos próprios brasileiros. Meses antes da Copa, Nelson já escrevia que o brasileiro parecia incapaz de acreditar na própria vitória, e isso em diversos âmbitos. Nós aqui estamos lidando com o futebol, mas acaba que o que estava em jogo em si era basicamente o espírito daquela época. É que o país parecia carregar uma dolorosa tendência de se considerar inferior ao resto do mundo. Isso é o que ficou conhecido como Complexo de Vira-Latas. Num comentário interessante no jornal da época, esse cronista dizia que o brasileiro não se via capaz de estar à frente em nada, e não se considerava capaz nem de ganhar campeonato de cuspe à distância. E era esse tipo de pessimismo que Nelson Rodrigues gastava parágrafos e parágrafos para criticar, porque para ele, o Brasil poderia sim sonhar em ser campeão de uma Copa do Mundo. E foi esse cronista quem conseguiu captar da melhor forma o sentimento daquela época. Então, boa parte desse roteiro está sendo baseado nos comentários que eu encontrei dele em jornais lá da década de 50. Vamos lá. Hoje vivemos um momento ímpar na história da comunicação. Um momento em que diversas emissoras e canais de streaming brigam pela atenção do público. Basta ver as emissoras de TV aberta hoje tentando ensinar as pessoas a usarem uma antena. O que para muitas pessoas pode ser tão simples. Mas claro, em 58 não existia nada disso. Não haviam tantas opções assim. As notícias demoravam para atravessar o oceano. A transmissão dos jogos era feita basicamente através do rádio. Até existia TV, mas não era acessível. Os jornais impressos, por sua vez, tinham um peso e um impacto muito maior no público. O Nelson, por exemplo, fala de jornalistas extremamente eloquentes que usavam palavras rebuscadas para tentar diminuir os feitos da seleção. E que, na verdade, é um estilo comum o de tentar puxar as coisas para o lado negativo, né? Afinal, é isso que sempre chama mais atenção. E no passado não era diferente. E assim seguia. O povo estava desanimado com o desempenho dos jogadores e a mídia repercutia mais ainda os pontos negativos. Dessa forma, o temor com a chegada da Copa só aumentava. Em uma de suas colunas, o cronista chega a dizer que o Brasil deve ser o país mais mal falado do mundo, mas não pelos estrangeiros. O Brasil é maltratado pelos próprios brasileiros. E por conta de todo esse pessimismo, os torcedores acreditavam que a seleção canarinha ia cair logo cedo. E para se ter uma ideia, o pensamento de finalmente ser campeão parecia tão distante que para parte do público, o scratch brasileiro estava mais próximo de chegar à final e perder vergonhosamente do que de fato ser campeão. E aqui eu tô falando do senso comum, tá? Era o auge do viralatismo.
Se a gente quiser comparar com o sentimento que tem hoje, nos últimos anos, pelo menos, podemos observar o completo oposto. Ficamos indignados quando o nosso time perde, mesmo que seja para uma potência europeia. Isso porque a gente compara com o nosso passado recente, que historicamente a gente tem o que comparar com um momento muito melhor da nossa seleção, bem diferente daquela Copa de 58. E foi com as piores expectativas que o Brasil iniciou sua jornada na Suécia. Tudo pronto para o início do botejo, prepara-se, Vavá. Mas logo na primeira fase, a nossa seleção não teve muita dificuldade. Na estreia mesmo ganhamos de goleada, foi 3-0 para cima da Áustria. Aliás, aqui nem considere o placar de 3-0 como goleada, mas enfim, vamos seguir. Apesar do bom início do campeonato, no Brasil não se via um ânimo muito grande. Havia quase que uma certeza de que mais cedo ou mais tarde a seleção canarinha iria derrapar. E aqui sempre surge aquela dúvida: como um país que sabidamente tem tanto potencial consegue fracassar tanto assim? Ou ainda, por outro lado, por que o brasileiro não consegue ter confiança em si mesmo? Naquela época o Brasil já tinha bons jogadores. Não se tratava de um time que entra num campeonato para servir de saco de pancada para os outros. Mas apesar disso, o trauma das Copas recentes ainda gritava mais alto. Ou pelo menos até um certo ponto de virada. Pois bem, é no terceiro jogo daquela Copa contra a temida União Soviética que a história decide mudar de rota. Foi ali que a comissão técnica colocou em campo dois sujeitos que, como eu já contei no primeiro vídeo, tinham sido reprovados nos testes psicológicos. Eles eram Pelé e Garrincha. E aqui a gente não está falando apenas de uma mudança tática de peças. Estamos falando da entrada em campo de um talento indiscutível, daqueles que não dá para ignorar, não dá para relativizar e principalmente não dá nem para os comentaristas mais pessimistas colocarem defeito. Deve estar passando inclusive aí na tela algumas manchetes sobre o Garrincha, que recebeu bastante destaque na mídia de fora. O que o torcedor brasileiro sofreu a partir dali, e eu uso a palavra sofrer no melhor dos sentidos, foi uma espécie de encantamento. Quando as pessoas viam o que aquele garoto de 17 anos fazia com a bola, a cabeça do brasileiro se assustava. Diante daquele talento todo, não havia mais como escapar de uma verdade absoluta. A de que o brasileiro, diferente do que o medo do fracasso insistia em negar, tinha sim talento. E tinha também todas as condições do mundo de ser o melhor. Aos poucos, a postura do time em campo começou a fazer os olhos do torcedor mudar. Os jornais, as rádios e até as conversas nos cafés começaram a mudar de tom. E até os mais desconfiados começaram a admitir uma possibilidade que antes parecia absurda. E se dessa vez fosse diferente? E se o Brasil realmente pudesse ser campeão? Um outro momento que potencializou essa mudança de postura do brasileiro foi a semifinal contra a França. Porque quando passaram por eles, de repente nada mais parecia impossível. A genialidade dos nossos jogadores era tão escancarada que destruía qualquer argumento do complexo de vira-lata. Não dava mais para dizer que éramos inferiores quando o mundo inteiro estava parado, de boca aberta, assistindo ao futebol daquela seleção. E se tinha algum brasileiro ainda tímido em assumir um orgulho pelos jogadores que o representavam lá na Europa, o que aconteceu fora de campo foi o empurrão que faltava. O reconhecimento dos outros países sobre o desempenho da seleção potencializou e muito essa mudança de pensamento. Imagina o impacto disso na mente do torcedor da época. Aliás, tanto do torcedor pessimista quanto dos críticos mais intelectualizados da mídia. O brasileiro que historicamente sofria olhando para a Europa, achando que tudo lá de fora era melhor e mais desenvolvido, de repente abre o jornal ou liga o rádio e ouve a própria imprensa europeia aplaudindo de pé o futebol brasileiro. Os jornais franceses e suecos não estavam apenas relatando vitórias, eles estavam maravilhados, chamando os nossos jogadores de artistas e de os reis do futebol. Esse feedback estrangeiro foi cirúrgico. Quando o europeu, que o vira-latismo insistia em colocar num pedestal, assume que o brasileiro é superior de alguma forma, a ficha finalmente cai por aqui. O orgulho nacional, que estava guardado na gaveta desde o trauma de 50, de repente começa a sofrer uns danos. Forçou a Orlando e tocou a
pelota no fundo das redes. 1-0. Na nova saída, lança. Didia pega Garrincha. Recebeu Garrincha. Vai entrando na área. Aproxima-se o gol. Atirou na rede pelo lado de fora. Quando o Brasil chega na final contra a dona da casa, a Suécia, o clima nas ruas de todo o país já era bem diferente do que se tinha na estreia do campeonato. O medo de amarelar tinha dado lugar a uma certeza eletrizante de vitória. O placar de 5-2 na final foi só assinatura e um contrato que o Brasil já tinha fechado com o seu próprio destino semanas antes. Foi nessa Copa, inclusive, que o capitão Bellini ergue a taça acima da cabeça. E ali ele inaugura um gesto que todo mundo repete até hoje. Aquele era o retrato de que aquela barreira invisível do apequenamento emocional caía por terra. A explosão de alegria nas ruas não foi apenas porque ganhamos um campeonato de futebol. Foi a comemoração de um povo que tinha acabado de se descobrir capaz de chegar ao topo do mundo. No início dessa jornada, o Brasil era o país que construía Brasília olhando para o futuro, mas que tremia dentro de campo com medo do seu passado recente. Em 1958, a seleção viajou para jogar bola, mas voltou trazendo na bagagem uma nova identidade nacional, iniciando uma jornada que nos faria ser reconhecidos no futuro como país do futebol. Pois bem, e se você gostou de acompanhar essa jornada que eu separei em 2 partes e quer ver mais análises históricas com esse mesmo estilo, não esqueça de se inscrever e deixar um like. Também deixe um comentário dizendo o que achou. No mais, é isso. Até a próxima.